Convite à leitura. Resumo do livro Antígona, de Sófocles. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, apresentamos um resumo detalhado da obra Antígona, uma das grandes tragédias da literatura grega, escrita pelo renomado dramaturgo Sófocles, um dos três grandes mestres do teatro clássico da antiguidade. Sófocles, nascido em Atenas no século V a.C., destacou-se pela profundidade psicológica de suas personagens e pela complexidade dos dilemas morais que expõe em suas peças, tornando-se referência imprescindível para o estudo da tragédia e da ética. A obra Antígona aborda temas universais e atemporais, como o conflito entre as leis do Estado e as leis da consciência, o respeito às tradições sagradas e a coragem diante da injustiça. Sua relevância transcende os séculos, permanecendo viva no pensamento jurídico, filosófico e literário contemporâneo. Importante destacar que este resumo tem a finalidade de oferecer uma visão didática e condensada da tragédia, e não substitui a leitura do texto original, cuja riqueza literária, poética e dramática merece ser apreciada em sua totalidade. Convidamos você a ler o texto completo para absorver a profundidade e o impacto emocional que Sófocles imprime em sua obra. Para enriquecer sua biblioteca pessoal, essencial para o leitor dedicado, disponibilizamos um link seguro e confiável para a aquisição do exemplar físico de Antígona, permitindo que você tenha acesso ao texto completo e a outras edições comentadas e anotadas, fundamentais para um estudo aprofundado. Agradecemos sua visita ao canal e o interesse pelo conhecimento. Desejamos a você uma excelente leitura, repleta de reflexão e aprendizado. Estrutura tradicional da peça Antígona de Sófocles. Prólogo. Introdução da ação. Diálogo entre Antígona e Ismênia, onde Antígona revela seu plano de enterrar o irmão Polinices, desobedecendo ao edito do rei Creonte. Párodo, entrada do coro. Primeira intervenção do coro, composto por anciãos de Tebas. Eles comentam o contexto da guerra e o destino dos irmãos Etéocles e Polinices. Episódios, 5 no total. São cenas com ação dramática e diálogos entre os personagens principais e o coro. Cada episódio é seguido por um stasimon, que é o cântico reflexivo do coro. Os episódios são: primeiro episódio, Creonte decreta a proibição de sepultar Polinices. Segundo episódio, o sentinela informa que alguém fez rituais fúnebres sobre o corpo de Polinices. Terceiro episódio, Antígona é presa e interrogada por Creonte, Ismênia tenta assumir a culpa. Quarto episódio, Aemon, filho de Creonte, confronta o pai sobre sua decisão. Quinto episódio, o adivinho Tiresias alerta Creonte das consequências divinas de seu erro. Êxodo. Conclusão da peça. São narradas as consequências trágicas, o suicídio de Antígona, Aemon e Eurídice, esposa de Creonte. O coro faz reflexões finais sobre a justiça e a sabedoria. Prólogo, resumo narrativo e didático. A tragédia Antígona se inicia com um diálogo tenso e revelador entre duas irmãs, Antígona e Ismênia, filhas de Édipo, o antigo rei de Tebas. O pano de fundo é sombrio e trágico. A cidade acaba de sair de uma guerra civil entre os irmãos Etéocles e Polinices, que se mataram mutuamente lutando pelo trono de Tebas. Após a morte dos dois, o governo passa para Creonte, tio das irmãs, que decreta uma ordem pública severa. Etéocles será enterrado com todas as honras, enquanto o corpo de Polinices deve permanecer insepulto, como traidor da pátria. É nesse cenário que o prólogo da peça se desenvolve. Antígona convoca sua irmã para confidenciar-lhe sua decisão inabalável, desafiar a ordem de Creonte e realizar os rituais fúnebres para Polinices, cumprindo assim as leis não escritas dos deuses, que se sobrepõem às determinações humanas. Ela vê nisso um dever sagrado, uma fidelidade não negociável aos valores eternos da família e da religião tradicional. Ismênia, por outro lado, representa a prudência, o medo e a submissão diante do poder político. Ela teme pelas consequências do ato,
especialmente pelo fato de ambas serem mulheres, sem força ou amparo político. Embora ame o irmão igualmente, ela se recusa a ajudar Antígona nessa empreitada, suplicando que ela abandone tal ideia insana, que só trará sofrimento e ruína. Antígona, porém, se mantém firme. Sua atitude é de nobreza trágica, não busca glória, mas fidelidade a um princípio superior. Mesmo sozinha, ela prefere morrer com honra do que viver em covardia. A oposição entre as duas irmãs expressa o tema central da tragédia, o conflito entre a lei dos homens e a lei divina, entre a obediência cega e a coragem moral, entre o medo e o dever. Este prólogo é essencial porque estabelece todos os grandes dilemas que moverão a ação da peça. Desde o início, Sófocles introduz com precisão o drama humano que se desdobrará, a escolha entre a fidelidade aos valores sagrados e a obediência à autoridade política, e o preço que cada uma dessas escolhas acarreta. Análise temática. Conflito entre o direito natural e o direito positivo. Antígona defende uma moralidade superior às leis da cidade, às leis eternas dos deuses. Já Creonte representa o poder político que exige obediência absoluta às leis do Estado. Feminilidade, fragilidade e força moral. Ismênia representa o papel tradicional da mulher submissa. Antígona, por sua vez, encarna uma mulher que age com autonomia moral, contrariando o que se espera dela socialmente. A tragédia da escolha solitária. O dilema de Antígona é trágico porque não oferece saída, qualquer escolha envolve sofrimento. Ela escolhe a dor com dignidade. Trechos representativos do prólogo. 1. Antígona convoca a irmã para o ato rebelde. Antígona. Ismênia, minha irmã, filha de Édipo. Conheces algum mal que Zeus ainda não tenha lançado sobre a nossa família? Pois nada me surpreende mais, nada é doloroso demais. Depois de tudo que vimos. E agora, que ordem é essa que o rei Creonte anunciou? Para a cidade toda? Tu sabes? Ou não ouviste nada das proclamações que os guardas anunciaram por toda Tebas? Antígona, V1:10. Comentário. Esse trecho dá início à tragédia e mostra a consciência de Antígona sobre o peso do destino familiar. Ela rememora o sofrimento da linhagem de Édipo e apresenta a nova injustiça imposta por Creonte. É a introdução da tensão dramática que dominará a peça. 2. Antígona declara sua decisão de desafiar o decreto. Antígona. Não era Zeus quem proclamava aquilo. Nem a justiça, que vive com os deuses do submundo. Impôs jamais leis como esta entre os homens. Eu não pensava que tuas ordens tivessem tanta força, que pudessem ultrapassar as leis não escritas e imutáveis dos deuses. Elas não são de hoje, nem de ontem. São eternas, ninguém sabe quando surgiram. E não seria eu, por temer um homem, que deixaria de obedecer aos deuses. Antígona, v. 450-460. Comentário. Este é um dos discursos mais famosos da peça. Nele, Antígona afirma sua fé na moral eterna e na justiça divina. É uma verdadeira declaração de princípios. Mostra seu desprezo pelo medo e pela obediência servil. Ela se ergue como símbolo de uma consciência que transcende o poder político. Conclusão do prólogo. O prólogo de Antígona é, por si só, uma pequena peça dentro da peça. Nele, estão condensados os grandes temas trágicos que acompanharão o espectador ao longo da obra. A linguagem é elevada, densa, carregada de valores morais e religiosos. Sófocles não perde tempo, coloca já no início duas vozes em conflito, duas posturas diante do mundo, e prepara o terreno para o embate com Creonte, que se tornará a figura central da oposição trágica. Este primeiro diálogo é o ponto de partida para uma sucessão de escolhas dramáticas que culminarão na ruína de muitos personagens. A tragédia grega não oferece reconciliação. Ela mostra, com clareza e beleza, a profundidade da luta moral dos seres humanos diante de leis conflitantes e destinos implacáveis. Párodo, resumo didático e narrativo. O párodo é o cântico de entrada do coro dos anciãos de Tebas. Ele sucede o prólogo, onde Antígona declara sua decisão solitária de enterrar o irmão Polinices,
mesmo contra a proibição expressa do rei Creonte. Com o palco já carregado de tensão moral e familiar, o coro entra entoando um hino à vitória e à restauração da ordem na cidade. O que o coro celebra é o fim da guerra civil entre os irmãos Etéocles e Polinices, filhos de Édipo, que se mataram em combate. Polinices havia retornado do exílio, liderando um exército inimigo contra sua própria cidade, na tentativa de tomar o trono. Etéocles, que se recusará a dividir o poder, defendeu Tebas. Ambos pereceram. O canto do coro é, antes de tudo, uma exaltação à vitória da cidade sobre o invasor. Os anciãos celebram a expulsão das forças estrangeiras e o livramento da cidade da destruição. Há um clima de alívio e reverência aos deuses que protegeram Tebas, em especial, a Zeus, senhor dos relâmpagos, e a Ares, deus da guerra. A linguagem é poética, evocando imagens militares e religiosas com grande força lírica. No entanto, esse tom de celebração é irônico e trágico, pois a verdadeira tragédia ainda está por começar. O público, conhecedor do mito, sabe que a vitória celebrada pelos anciãos será o prelúdio de uma nova cadeia de desgraças. A paz de Tebas foi conquistada com o preço do sangue fratricida, e Creonte, que assumirá o governo, tomará decisões que mergulharão a cidade novamente no sofrimento. O coro, portanto, cumpre aqui a função de mediar a visão do povo. Eles representam a esperança da estabilidade, o desejo de ordem, a reverência pelos deuses. Mas não sabem que em breve assistirão à desintegração moral e espiritual da cidade. Análise temática do Párodo. Celebração da vitória aparente. A cidade derrotou o invasor externo, mas permanece dividida internamente. A tragédia da guerra civil será substituída pela tragédia da injustiça interna. Reverência aos deuses. O coro agradece aos deuses pela proteção da polis, mas ignora que o novo conflito, entre Antígona e Creonte, também será um teste diante dos mesmos deuses. Falsa segurança. A segurança celebrada pelo coro é ilusória. O Estado, que parece triunfante, será em breve desafiado pela voz da consciência moral. Trechos representativos do Párodo. 1. Celebração da vitória de Tebas. Coro. O sol fulgurante surgiu enfim, expulsando da terra de Tebas o inimigo. Com sua lança de prata flamejante. Fugiu aquele que veio armado de escudo branco. Lançado pela fúria de Polinices. Como uma águia sobre a cidade. Rugindo em violência e fome de sangue. Com crinas negras esvoaçando ao vento. Rodeando as muralhas com lanças flamejantes. Antígona, Párodo, v. 100-110. Comentário. O coro descreve a investida de Polinices como uma ave de rapina, uma águia, que vem atacar sua própria terra. A linguagem é épica, e o tom é de alívio. A cidade foi salva, os deuses foram propícios. Mas o espectador atento perceberá que a águia destruída era um filho da casa de Tebas, um presságio do desequilíbrio que permanece. 2. Louvor aos deuses pela salvação da cidade. Coro. Bendito és tu, Zeus, que lançaste teus raios contra o insolente, aquele que exultava em sua armadura brilhante, que desafiava as tuas leis. E Ares, que ama o clarão das batalhas, expulsou o invasor com seus gritos furiosos. 7 guerreiros tombaram ante as 7 portas. E a vitória é nossa. Mas 2 irmãos tombaram, ambos vencidos, ambos vencendo. Antígona, Párodo, v. 130. Comentário. Este trecho condensa o tom do Párodo, louvor ao poder divino que castigou a arrogância humana. A menção final, 2 irmãos tombaram, ambos vencidos, ambos vencendo, introduz a ambiguidade trágica. A vitória não é sem perdas, e a glória de Tebas está manchada com o sangue da família real. É o prenúncio da ironia dramática da peça. Considerações finais sobre o Párodo. O Párodo, ao mesmo tempo em que exalta a ordem recém-restaurada em Tebas, reforça o ambiente de tensão trágica latente. Sófocles utiliza o coro não apenas para dar contexto histórico e emocional, mas para colocar o espectador em estado de vigilância moral. A linguagem é rica em imagens mitológicas e militares, própria da solenidade da tragédia. A cidade está em festa, mas o espectador sabe que Antígona já decidiu desafiar a nova ordem. Creonte, que será saudado como restaurador da lei, demonstrará que o poder sem sabedoria leva à destruição. Assim, o coro não é apenas uma moldura para a ação,
ele é um espelho das ilusões humanas. Acreditam ter alcançado a paz, quando na verdade estão à beira do abismo. Primeiro episódio. Resumo didático e narrativo. Após o prólogo, onde Antígona anuncia sua intenção de violar o decreto real, e o párodo, em que o coro celebra a vitória sobre os invasores, inicia-se o primeiro episódio, com a entrada em cena de Creonte, o novo rei de Tebas. Esta é sua primeira fala como governante diante do povo representado pelo coro dos anciãos. O discurso de Creonte é solene, racional e autoritário. Ele se apresenta como um homem preocupado com a ordem da cidade, a segurança do Estado e a lealdade às leis humanas. Creonte justifica seu decreto de negar sepultura a Polinices, com base na ideia de que os traidores não merecem honras fúnebres. Para ele, o bem da cidade está acima dos laços de sangue, e o inimigo da pátria deve ser punido mesmo após a morte. Em contraste, Etéocles, que morreu defendendo Tebas, será enterrado com todas as honras. A lógica de Creonte é clara e fria. Para manter a ordem e consolidar sua autoridade, ele deve agir com firmeza. Assim, proclama em público o decreto que proíbe qualquer pessoa de prestar ritos fúnebres a Polinices, sob pena de morte. Exige do povo e dos anciãos do coro obediência total. O tom é o de um líder que pretende governar com justiça, mas que não tolerará dissidência. Logo após o discurso, entra em cena um mensageiro, o sentinela, trazendo uma notícia inquietante: alguém desobedeceu ao decreto de Creonte. Durante a noite, um desconhecido cobriu o corpo de Polinices com uma fina camada de terra e realizou os rituais mínimos de sepultamento. O responsável não foi visto, mas o ato foi feito com clareza e piedade. O sentinela conta sua história com um tom quase cômico. Tem medo da ira do rei e parece mais preocupado em salvar a própria pele do que em relatar os fatos com solenidade. Ele descreve o pânico dos guardas ao descobrirem o ato, e como lançaram sorte para decidir quem traria a notícia a Creonte, ele próprio foi o sortudo. A resposta de Creonte é de fúria. Ele não admite que sua autoridade seja desafiada, muito menos por um ato que contraria diretamente sua ordem recém-proclamada. A suspeita de que o gesto tenha sido subornado por inimigos internos revela um traço paranoico de seu caráter. Creonte acusa o sentinela de ter sido corrompido, insulta-o e ameaça puni-lo se não encontrar o responsável. Ele está cego pela ideia de que alguém o está sabotando e quer ver um culpado imediatamente punido. Este episódio introduz a figura de Creonte como símbolo do poder político intransigente, alguém que pretende controlar não só as ações dos vivos, mas o destino dos mortos. Ele representa o absolutismo estatal, em oposição à liberdade moral individual representada por Antígona. Análise temática do primeiro episódio. A rigidez do poder político. Creonte surge como um governante que prioriza o bem coletivo acima dos laços familiares, mas ignora os limites morais e religiosos do poder humano. A legalidade contra a consciência. O episódio já sugere que alguém, Antígona, como saberemos em seguida, teve coragem de desafiar uma lei injusta, cumprindo um dever sagrado acima das regras do Estado. Paranoia do poder. Creonte começa a desconfiar de todos. Sua autoridade é recente, e ele precisa reafirmá-la a todo momento. Isso prepara o terreno para sua ruína trágica. Trechos representativos do primeiro episódio. 1. Discurso de Creonte sobre o dever do governante. 1. Jamais considerarei como meu amigo aquele que é inimigo da pátria. Pois sei que é ela que nos dá a segurança. Que permite que tenhamos amigos. Quem prefere um amigo à sua própria cidade? Não merece o nome de cidadão. Portanto, proclamo a todos os tebanos. Etéocles será honrado com sepultura. Pois morreu em defesa da cidade. Mas Polinices, que veio devastar seu próprio lar, será deixado insepulto, pasto para cães e aves de rapina. Antígona, primeiro episódio, v. 160 e 180. Comentário. Este discurso deixa claro o pensamento político de Creonte. O governante deve priorizar a lei da cidade acima de qualquer sentimento pessoal ou laço familiar. Sua visão racional do poder, porém, revela desde cedo sua inflexibilidade moral. 2. O sentinela relata a desobediência ao decreto.
Sentinela. O corpo estava lá, exposto como ordenaste. E nós vigiávamos de perto, sob o sol ardente. Quando, de repente, surgiu uma tempestade de areia, que nos cegou por instantes. Quando passou, vimos que alguém havia feito libações sobre o corpo e coberto o cadáver com uma fina camada de pó, o suficiente para cumprir os ritos fúnebres. Nenhum animal o havia tocado. Quem fez isso foi discreto, piedoso e invisível. Antígona, primeiro episódio, V245-260. Comentário: este é o momento de virada. Alguém ousou desafiar a ordem do rei, cumprindo as leis sagradas que exigem a sepultura dos mortos. O gesto é discreto, simbólico, mas profundamente poderoso, e mostra que a moral superior dos deuses começa a se manifestar contra a tirania humana. Considerações finais sobre o primeiro episódio. O primeiro episódio estabelece o segundo grande polo do conflito trágico da peça: Creonte, o rei, como representante da lei dos homens, da ordem e da autoridade política. Mas sua figura é ambígua. Ele aparece como um homem responsável e lógico, mas que carrega a semente da ibris, a arrogância trágica. Seu desprezo pelas leis divinas, seu autoritarismo e sua incapacidade de ouvir são prenúncios de sua futura desgraça. Já há aqui, de forma implícita, o início da rebelião moral de Antígona. A ação do sepultamento é um ato silencioso de insubordinação sagrada, e a tragédia caminha para o momento em que a verdade será revelada e os personagens colidirão abertamente. Segundo episódio, resumo didático e narrativo. No segundo episódio da tragédia Antígona, a tensão atinge um novo patamar. Já sabemos que alguém violou o decreto de Creonte e realizou rituais fúnebres sobre o corpo de Polinices. O episódio anterior terminou com o sentinela sendo ameaçado caso não trouxesse o transgressor. Agora, ele retorna, visivelmente aliviado, pois encontrou a responsável pelo crime, Antígona. A cena começa com o retorno do sentinela, que agora traz Antígona presa. Ele narra como ela foi surpreendida realizando os rituais pela segunda vez. A tempestade anterior havia apagado os vestígios, e como o corpo estava descoberto, ela voltou ao local para repetir os ritos. Foi nesse momento que os guardas a capturaram em flagrante. Antígona não nega nada. Pelo contrário, assume com firmeza e dignidade o ato que cometeu. Seu discurso diante de Creonte é de uma altivez impressionante. Ela declara que não reconhece como justas as leis humanas que contradizem as leis imortais dos deuses. Para ela, a lei moral e sagrada é mais antiga, mais elevada e inviolável que o edito de qualquer governante terreno. Antígona age com a consciência tranquila de quem cumpriu seu dever religioso e familiar. Ela não recua, não implora clemência, e ainda desafia a arrogância de Creonte com argumentos racionais e espirituais. Essa cena é um dos grandes ápices da tragédia, pois coloca frente a frente dois personagens absolutamente convictos de estarem certos. Ambos representam princípios opostos e irreconciliáveis. Creonte, por sua vez, reage com fúria e orgulho. Ele não admite a insubordinação, ainda mais vinda de uma mulher. Sua visão de mundo é marcada por um autoritarismo patriarcal, em que a submissão feminina é uma virtude. Ver-se desafiado por uma jovem mulher, e ainda mais, sua sobrinha, o torna ainda mais irado. É neste momento que entra em cena Ismênia, chamada por Creonte, pois também fora vista como cúmplice. A irmã tenta dividir a culpa com Antígona, mas esta recusa enfaticamente. Para Antígona, Ismênia havia se omitido no momento decisivo, e agora não tinha o direito de reivindicar parte na responsabilidade ou na glória do ato. Creonte se mantém inflexível. Ordena que ambas sejam mantidas presas, à espera da punição. A tragédia, aqui, mostra o confronto entre duas concepções de justiça: a do rei que quer preservar a ordem da cidade por meio do rigor legal, e a da mulher que, em nome do respeito aos mortos e aos deuses, desafia a própria morte. Análise temática do segundo episódio: a consciência individual contra o poder do Estado. Antígona se apresenta como sujeito moral autônomo, guiado pela fé e pela justiça natural. Creonte representa o Estado absoluto,
que não admite desobediência. Feminilidade e rebeldia. Antígona rompe com o papel tradicional da mulher na Grécia Antiga. Ela age, decide e enfrenta o poder. Creonte, incomodado, insiste que uma mulher não pode ditar leis ao rei. A verdade como coragem. Antígona não mente, não se esconde. Sua franqueza é heroica e trágica. Ela sabe que será condenada à morte, mas não hesita em afirmar a justeza de seu ato. Trechos representativos do segundo episódio. 1. Antígona assume seu ato com altivez. Antígona. Sim, fui eu. E não nego nada. Conhecia teu decreto, claro que sim. Mas não pensei que tuas ordens humanas tivessem força para sobrepor-se às leis imutáveis dos deuses. Essas leis não são de hoje nem de ontem. Vivem desde sempre, e ninguém sabe sua origem. Por isso, se devo morrer por tê-las obedecido, aceito a morte com honra. Melhor morrer fazendo o que é justo do que viver sob injustiça. Antígona, segundo episódio, V445-460. Comentário. Este é um dos momentos mais emblemáticos da tragédia grega. Antígona expõe com clareza sua convicção moral, em termos que revelam a primazia do direito natural. Sua coragem é ao mesmo tempo admirável e trágica, pois ela escolhe a morte para não trair sua consciência. 2. Creonte enxerga ameaça na rebeldia feminina. Mas que arrogância! E ainda por cima vem de uma mulher. Se essa insolência ficar impune, então sou eu quem não vale nada. Não, mesmo sendo minha sobrinha. Mesmo sendo mulher. Não escapará da pena. Enquanto eu viver, não haverá mulher que dite leis a um homem. Antígona, segundo episódio, V485-495. Comentário. Neste discurso, Creonte deixa clara sua visão autoritária e patriarcal do poder. Ele não se opõe apenas ao ato de Antígona, mas ao fato de uma mulher ousar desafiá-lo. Seu orgulho e sua misoginia já apontam para o tipo de tragédia que o aguarda. Ele não vê na justiça um valor, mas um instrumento para manter sua autoridade. Considerações finais sobre o segundo episódio. Este episódio é o coração moral da tragédia. A revelação da identidade da rebelde e o confronto direto entre Antígona e Creonte simbolizam um embate entre duas ordens irreconciliáveis: a ordem divina, impessoal, ancestral, e a ordem humana, legal, política. Sófocles não toma partido diretamente, mas a estrutura da tragédia mostra o custo da arrogância de Creonte e a nobreza do sacrifício de Antígona. Antígona, com seu gesto silencioso e suas palavras firmes, inaugura na literatura ocidental o arquétipo da consciência moral contra a tirania. Ao recusar-se a ceder, mesmo diante da morte certa, ela transforma seu gesto em símbolo de resistência. Já Creonte, que pensa proteger a cidade, começa a se isolar na sua intransigência, caminho que o conduzirá à ruína. Terceiro episódio. Resumo didático e narrativo. Neste terceiro episódio da tragédia, a ação toma um rumo mais introspectivo e dramático. Após Antígona ter sido condenada à morte por desobedecer ao edito real, entra em cena Haemon, filho de Creonte e noivo de Antígona. A presença de Haemon introduz uma nova dimensão ao conflito, a interpessoal. Agora, a tragédia atinge o âmago da família real, pois pai e filho se confrontam não apenas como governante e cidadão, mas como dois homens presos entre deveres distintos, o político e o afetivo. Creonte espera que Haemon, como bom filho, endosse sua decisão e se mostre leal às suas ordens. Inicialmente, Haemon demonstra deferência e respeito, declara que obedece ao pai, que compreende seu papel e que nenhum homem é mais sábio que Creonte. Contudo, logo ele muda o tom, com habilidade, começa a questionar a justiça da condenação de Antígona. Não o faz com rebeldia, mas com persuasão e ponderação, citando rumores que correm entre os cidadãos de Tebas. Haemon diz que o povo não aprova a sentença contra Antígona. Os cidadãos a veem como uma mulher virtuosa, que apenas quis honrar seu irmão segundo os costumes religiosos. A cidade murmura contra o rei, mas ninguém tem coragem de falar abertamente, por medo. Assim,
Aemon argumenta que um bom rei deve ouvir o povo e reconhecer seus limites. Ele lembra ao pai que a inflexibilidade é uma falha e que a sabedoria exige capacidade de ceder, de escutar. Creonte, porém, interpreta o discurso do filho como uma traição. Acusa-o de submissão a uma mulher, de ser guiado pela paixão amorosa e de desrespeitar a autoridade paterna. Sua raiva cresce, e ele afirma que mandará matar Antígona diante do próprio filho, se for preciso. O diálogo degenera em confronto aberto, e Aemon, antes comedido, rompe com o pai. Com palavras duras, adverte que, se Antígona morrer, alguém mais morrerá, uma ameaça velada de suicídio. Aemon sai furioso. Creonte, enrijecido por seu orgulho, ordena que Antígona seja levada viva a uma caverna, onde será sepultada viva, para que a culpa de sua morte caia sobre os deuses e não sobre ele. A sentença é cruel e covarde. Ao não matá-la diretamente, Creonte acredita livrar-se da responsabilidade diante do povo e dos deuses. Este episódio é fundamental por aprofundar o dilema trágico. A arrogância do poder enfrenta a razão do afeto e da justiça moral. Aemon, embora jovem, mostra sabedoria. Creonte, embora rei e pai, mostra-se surdo ao bom senso e escravo de seu orgulho. O público percebe que a tragédia se aproxima do ponto de ruptura. Análise temática do terceiro episódio. Conflito entre gerações. Aemon representa uma juventude sensata e ponderada, que enxerga o erro do pai. Creonte representa a geração que crê na autoridade absoluta, que confunde governo com dominação. O bom governante e a escuta pública. Aemon tenta mostrar que o rei sábio é aquele que escuta o povo. Creonte, por sua vez, acredita que a voz do povo é irrelevante diante da autoridade do governante. O amor contra o poder. O amor de Aemon por Antígona transforma-se em força trágica. Ao rejeitar esse amor, Creonte rompe não apenas com o filho, mas com os valores humanos fundamentais. Trechos representativos do terceiro episódio. 1. Aemon argumenta com sabedoria contra a inflexibilidade do pai. Aemon. O homem que pensa que só ele tem razão. Que só ele tem mente ou língua que valem. Esse, quando se revela, é vão. Até na natureza encontramos lições. A árvore rígida quebra sob a tempestade. Mas a que se curva, resiste. E o marinheiro que não afrouxa as velas. Vira com o barco no vendaval. Aprende, pai, ser inflexível não é força. É tolice. Antígona, terceiro episódio, v 697-05. Comentário. Este trecho apresenta o argumento central de Aemon. A flexibilidade é virtude, e a rigidez segue a caminho para o desastre. Ele usa metáforas da natureza e da navegação para transmitir a necessidade de sabedoria política e moderação. Aemon se mostra aqui mais sábio que o próprio rei. 2. Creonte rejeita o argumento do filho e revela sua visão de poder. Devo governar esta cidade por mim mesmo. Ou segundo o que os outros dizem. Um rei que deixa de mandar por medo. Não é mais rei. Obediência é o que mantém a ordem. O inimigo da lei é o pior dos males. E quanto a esta mulher, não a deixarei zombar da autoridade que me foi dada. Se ela triunfa, então sou um homem derrotado. Antígona, terceiro episódio, v 725-735. Comentário. Neste trecho, Creonte mostra sua visão absolutista de governo. Para ele, reinar é decidir sem escutar, é manter a ordem pelo medo e pela força. A tragédia se acentua aqui, pois vemos o rei rejeitar todos os conselhos e preferir o poder ao diálogo, a imposição ao entendimento. Considerações finais sobre o terceiro episódio. Este episódio marca o ponto de inflexão da tragédia. O que antes era apenas um conflito entre Antígona e o Estado se torna agora um drama familiar profundo, com pai e filho em lados opostos de um abismo moral. Aemon, ao tentar salvar Antígona e convencer o pai, representa a razão conciliadora. Creonte, ao endurecer sua posição, caminha para o isolamento completo. A sentença de enterrar viva Antígona é mais do que um castigo, é um símbolo da morte da razão, da justiça e da humanidade. O próprio Creonte começará, a partir daqui, a cavar sua própria ruína. Sua incapacidade de escutar, sua obsessão pelo poder e sua masculinidade ferida o tornam cego às consequências de seus atos.
Quarto episódio, resumo didático e narrativo. O quarto episódio de Antígona começa com uma atmosfera pesada, silenciosa, quase fúnebre. Antígona está sendo conduzida ao seu destino, ser enterrada viva em uma caverna, selada com pedras, à margem da cidade, como castigo por ter violado o edito de Creonte. A ordem é cruel, e embora tenha um ar de religiosidade, pois Creonte evita matá-la com as próprias mãos, trata-se, na essência, de uma execução encoberta. É neste caminho para a morte que Antígona profere seu monólogo fúnebre, um dos momentos mais emocionantes e humanos da tragédia. Ela caminha sozinha, sem defesa, sem companheiros. Lamenta sua sorte, chora sua juventude perdida e reflete sobre o fato de não se casar, não gerar filhos, não viver a plenitude da vida. Mas, ainda assim, não se arrepende de seu ato. Seu sofrimento é imenso, mas sua consciência permanece limpa. Antígona reconhece que o fardo que carrega vem de uma linhagem marcada pelo infortúnio, a casa de Édipo. Ela invoca os nomes dos mortos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e se despede do mundo dos vivos com grandeza trágica. A solidão de sua partida e o silêncio da cidade revelam um povo que sente compaixão por ela, mas que permanece mudo diante da opressão do rei. O coro intervém, refletindo sobre a história de outros mortais que desafiaram os deuses e sofreram, como Níobe, a rainha que chorou seus filhos transformada em pedra. Ao fazer esse paralelo, o coro oscila entre compaixão e crítica, sugerindo que Antígona sofre tanto por sua audácia quanto por sua fidelidade aos deuses. Creonte aparece brevemente nesta parte para confirmar sua decisão. Ele permanece inflexível, ainda convencido de que ceder seria sinal de fraqueza. Não escuta as vozes do povo, nem a compaixão do coro. Manda que Antígona seja levada e selada na caverna, com o mínimo de alimentos, para que, se os deuses quiserem, a salvem. A responsabilidade moral de sua morte, segundo ele, caberia às divindades, não ao Estado. Este episódio é profundamente emocional. Nele, Sófocles nos mostra Antígona em sua condição mais humana, não como símbolo, mas como mulher, jovem, mortal, cheia de dor e saudade. A beleza da tragédia está na dignidade com que ela encara a morte, sabendo que escolheu o bem mais alto, mesmo que custe sua vida. Análise temática do quarto episódio. A dignidade na morte. Antígona mostra que o verdadeiro heroísmo trágico não está na força, mas na aceitação consciente do destino. Ela não é vencida, é fiel até o fim. A solidão do justo. A cidade assiste em silêncio, o coro hesita, Ismênia está ausente. O caminho do justo é solitário, e Antígona é a encarnação do testemunho moral em solidão. A covardia do poder. Creonte, incapaz de matar diretamente, tenta terceirizar a culpa para os deuses, selando Antígona viva em um túmulo. Seu gesto revela medo disfarçado de autoridade. O lamento feminino como voz da tragédia. A lamentação de Antígona é um momento lírico e profundo, onde o sofrimento pessoal se torna reflexão coletiva sobre a condição humana. Trechos representativos do quarto episódio. 1. O lamento trágico de Antígona. Antígona! Ó túmulo, meu leito nupcial eterno! Onde irei repousar com os mortos? Eu, a que não teve esposo. Não conheceu o canto nupcial. Não teve filhos nos braços. Mas desço agora ao seio da terra. Como quem vai encontrar sua linhagem? Meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu os honrei, e por isso morro. Que deuses me julguem. Antígona, quarto episódio, V875-885. Comentário. Esta fala resume a dor e a grandeza de Antígona. Ela se despede do mundo com voz firme, lembrando que sua morte é fruto de fidelidade. O leito nupcial eterno é uma das imagens mais fortes do teatro grego. A morte toma o lugar do casamento, o túmulo substitui o lar. 2. Creonte reafirma sua ordem. Levem-na, selai a entrada da caverna. Deixem-lhe o mínimo de sustento. Para que os deuses não nos acusem de impiedade. Que ela viva, se puder. Ou morra, se assim for. Mas o sangue desta morte não cairá sobre mim. Cumpri a lei. A cidade está segura. Antígona, quarto episódio, V890-900. Comentário. Aqui, Creonte tenta lavar as mãos, transferindo para o destino ou para os deuses a responsabilidade pela morte de Antígona. Ele segue a letra da lei, mas já não convence.
O público percebe que sua frieza esconde medo e teimosia, não justiça. Considerações finais sobre o quarto episódio. Este é o episódio do silêncio e da lágrima. A fala de Antígona é carregada de tristeza, mas não de desespero. Ela encara a morte com a serenidade dos grandes trágicos, sabe que sua escolha a isola, mas também a eleva. Seu discurso revela não apenas dor, mas transcendência moral. O coro, dividido, espelha o conflito da cidade. Não sabe se Antígona foi nobre ou insensata. Mas o público já percebe que a razão está do lado da moça. Creonte, por sua vez, entra em declínio. Sua autoridade se mantém, mas seu poder moral já começa a ruir. Ele se afasta cada vez mais da prudência e da humanidade. A tragédia está perto de seu ápice. O público sente que algo muito grave está por vir. A injustiça cometida clama por retaliação divina. E é isso que virá no episódio seguinte, quando Tiresias, o profeta cego, trará sua advertência final ao rei. Quinto episódio. Resumo didático e narrativo. Chegamos ao episódio decisivo da tragédia. Após Antígona ser condenada à morte e encerrada viva em uma caverna, entra em cena Tiresias, o ancião cego, profeta da cidade de Tebas. Sua figura impõe respeito. Ele é aquele que vê o invisível, embora não veja com os olhos. É o conselheiro espiritual dos reis tebanos, respeitado por todos. E agora vem a Creonte com uma grave advertência. Tiresias inicia seu discurso de maneira diplomática. Diz que o ofício do governante é difícil, mas a sabedoria consiste em ouvir os conselhos e aceitar correções. Em seguida, revela o que os deuses lhe mostraram. A cidade está espiritualmente doente, e os ritos sacrificiais não estão sendo aceitos. Os altares estão profanados, os pássaros se calam, os sinais divinos são confusos. Por quê? Porque há um crime contra os deuses. Um morto jaz insepulto e uma viva foi enterrada. Esta inversão da ordem natural, negar sepultura a Polinices e sepultar viva Antígona, provocou a cólera divina. Para Tiresias, o erro de Creonte rompeu a harmonia entre o humano e o divino, entre a cidade e o cosmos. Creonte, no entanto, reage com desconfiança. Acusa Tiresias de ter sido subornado. Esta é uma de suas falas mais duras. Acusa o profeta de falsidade, de buscar lucro com suas profecias. É uma tentativa desesperada de manter sua razão intacta diante da verdade que o desafia. Mas Tiresias, com coragem e firmeza, responde com uma das falas mais contundentes da tragédia. Ele adverte que, se Creonte não desfizer o erro, a desgraça cairá sobre sua casa. Anuncia que um morto da família de Creonte pagará por um morto injustamente tratado. A morte chamará por morte, e os gritos serão ouvidos por toda a Grécia. É uma profecia terrível, mas justa, pois a justiça divina exige equilíbrio. Após a saída de Tiresias, o coro intervém e tenta abrir os olhos de Creonte. Pela primeira vez, o rei hesita. Começa a perceber que pode ter ido longe demais. Teme o castigo dos deuses, finalmente, decide revogar suas ordens. Enterrará Polinices com os ritos devidos e tentará salvar Antígona. Mas será tarde demais. Análise temática do quinto episódio. A voz da profecia e o poder espiritual. Tiresias representa os deuses, a ordem cósmica. Ele não fala como homem, mas como porta-voz do sagrado. Sua fala é grave, pois fala em nome da verdade última. O erro trágico e a cegueira do poder. Creonte comete o erro clássico do herói trágico. Resiste à verdade por orgulho, e só cede quando já é tarde. Sua recusa em ouvir o sábio é seu momento de maior cegueira. A inversão das leis naturais. Enterrar vivos e deixar mortos insepultos é uma profanação da ordem da vida. A tragédia se constrói em cima dessa inversão, que abala o equilíbrio entre deuses e homens. A sabedoria da escuta. Tiresias ensina que ceder não é fraqueza, mas sabedoria. Só quando Creonte ouve, ele começa a recuperar sua humanidade, mas já não poderá evitar o desastre. Trechos representativos do quinto episódio. 1. A advertência profética de Tiresias. Tiresias. O altar está profanado por restos de carne. Dos mortos não enterrados.
Os pássaros rejeitam os presságios. As oferendas ardem sem sinal. E os deuses se calam. É tua culpa, Creonte. Negaste a terra a um cadáver. E enterraste viva uma filha dos homens. Os deuses te cobram o sangue derramado. E um filho teu será o preço. Antígona, 5º episódio, V995-1010. Comentário. Neste trecho, Tiresias revela o coração da tragédia. A ordem divina foi quebrada, e o cosmos exige reparação. Sua linguagem é dura, mas justa. Ele não ameaça, apenas anuncia o que virá, com clareza e precisão. A maldição que pesa sobre Creonte é o clímax da tragédia. 2. A decisão tardia de Creonte. Ai de mim! Temo que a palavra do ancião seja verdadeira. Ceder, ainda que tarde, é melhor que persistir no erro. Eu mesmo irei libertá-la. E sepultarei o morto como mandam os ritos. Não mais orgulho, mas obediência aos deuses. Ó destino, sê misericordioso. Antígona, 5º episódio, V de 1095 a 1105. Comentário. Este momento marca o início da queda final de Creonte. Ele reconhece o erro, mas já o cometeu. Seu arrependimento é sincero, mas a tragédia exige que a reparação venha tarde demais. A mudança de atitude não salvará os que já foram condenados por sua teimosia. Considerações finais sobre o 5º episódio. Este episódio é o ponto de virada da tragédia. Sófocles mostra que a verdadeira autoridade não está nos homens, mas nos deuses e em suas leis imutáveis. O rei que desafia a ordem sagrada verá sua casa ruir. Tiresias é o arauto da justiça eterna. Sua fala não é apenas uma profecia, mas a manifestação do equilíbrio moral do universo. Creonte, finalmente, é humanizado. Não mais o tirano arrogante, mas o homem aflito que percebe, tarde demais, que o poder não vale mais que uma vida. Sua decisão de enterrar Polinices e salvar Antígona é nobre, mas chega quando a tragédia já está selada. Êxodo, resumo didático e narrativo. O Êxodo, parte final da tragédia Antígona, inicia-se com a partida de Creonte para cumprir as ordens que agora, finalmente, reconhece como justas. Ele ordena que o corpo de Polinices seja enterrado com os devidos ritos fúnebres e parte, pessoalmente, para tentar libertar Antígona da caverna onde fora enclausurada viva. Contudo, a tragédia já avançou. Quando Creonte chega ao local, é tarde demais. Antígona já se suicidara, enforcou-se com seu próprio véu dentro da tumba. Ao lado do corpo dela, encontra-se Aemon, seu filho. O jovem, ao ver que sua amada está morta, entra em profundo desespero. Ao perceber a presença do pai, tenta atacá-lo com a espada, mas falha. Em seguida, volta a lâmina contra si mesmo e tira a própria vida, morrendo ao lado de Antígona. A sequência é narrada por um mensageiro, que chega ao palácio e relata os eventos à rainha Eurídice, esposa de Creonte. O mensageiro descreve com exatidão os horrores testemunhados, o corpo de Antígona, a fúria e o desespero de Aemon, seu gesto final de suicídio, e a dor irreversível de Creonte. Eurídice, ao ouvir que seu filho morreu por causa da teimosia do marido, retira-se silenciosamente ao palácio. Minutos depois, o mensageiro volta e informa que a rainha também se suicidou, esfaqueando-se diante do altar, após proferir uma última maldição contra Creonte. Ela morre maldizendo o esposo, culpando-o pela perda de ambos os filhos. Creonte retorna ao palácio devastado. Acompanhado pelo corpo do filho, é informado da morte da esposa. A dor o consome. Finalmente, o rei reconhece sua culpa, mas não há mais nada que possa ser reparado. A tragédia se consumou. O governante que não quis ceder agora perde tudo o que ama. Ele implora pela morte, clama aos deuses que o levem, mas é obrigado a viver com o fardo de suas decisões. Seu poder, que antes parecia absoluto, é agora vazio, cercado de morte e solidão. O coro encerra a tragédia com um ensinamento moral: a sabedoria é o bem maior, e os deuses punem o orgulho humano. Análise temática do Êxodo. A realização tardia da culpa. Creonte, enfim, compreende o erro cometido.
Mas na tragédia, o reconhecimento vem sempre depois da catástrofe, quando não há mais volta. O preço da Ibris, arrogância. A ruína de Creonte é total, perde o filho e a esposa. Só lhe resta a culpa. O orgulho que o impediu de ceder conduziu-o à desgraça pessoal. O suicídio como resposta à injustiça. Antígona, Hémon e Eurídice se suicidam. Suas mortes representam a ruptura definitiva com o mundo onde a injustiça venceu, e um protesto contra a tirania. O ensinamento trágico. A tragédia não termina com consolo, mas com lição. A sabedoria está em obedecer aos deuses, em respeitar os limites da autoridade e da razão. Trechos representativos do Êxodo. 1. O mensageiro relata o suicídio de Hémon. Mesliro. Chegamos à caverna, onde a morte respirava. Primeiro, ouvimos um grito, agudo, dilacerante. Corremos para dentro e ali estava ela. Antígona, enforcada pelo próprio véu. E junto a ela, Hémon. Ao ver-nos, ergueu o olhar de ódio. Tentou cravar a espada no pai, mas errou. Então, voltou a lâmina contra si. E tombou ao lado do corpo amado. Abraçando-a enquanto o sangue os unia. Antígona, Êxodo, v. de 1190-1205. Comentário. Este relato do mensageiro é de uma força visual e emocional devastadora. Sófocles combina lirismo e brutalidade, mostrando como o amor e o desespero podem se entrelaçar na morte. O gesto de Hémon é trágico e grandioso. Morre ao lado de quem ama, vítima da intransigência do pai. 2. As palavras finais de Creonte. Ai de mim, que carrego nos braços meu filho morto. Desgraça, tudo é desgraça. Eu fui o causador, fui eu que matei. Meus erros, minha vaidade, meu orgulho. Foram eles que trouxeram a ruína. Ó morte, vem, leva-me contigo. Que sentido tem continuar a viver? Se tudo que amei foi destruído por minha mão? Antígona, Êxodo, v. de 1260-1270. Comentário. Este é o momento da catarse trágica. O rei poderoso agora é um homem derrotado, despido de glória e cercado pela morte. Suas palavras não têm mais o tom do comando, mas do arrependimento e da agonia moral. É o desfecho da Ibris, o herói é destruído por seu próprio erro. Considerações finais sobre o Êxodo. O Êxodo de Antígona é um modelo clássico de desfecho trágico, onde todas as consequências da ação se cumprem com precisão fatal. Sófocles encerra sua obra com a destruição moral, política e pessoal de Creonte, que só compreende a justiça quando tudo está perdido. Antígona, por sua vez, morre com dignidade, fiel aos deuses e aos seus princípios. Hémon e Eurídice, ao morrerem, reafirmam que o amor e a justiça não coexistem com o autoritarismo e a inflexibilidade. A tragédia não oferece consolo, mas oferece sabedoria. O coro finaliza a peça com um ensinamento perene. A sabedoria é o bem supremo. E aos mortais, é preciso aprender, mesmo tardiamente, que os deuses odeiam a soberba. E que só o homem prudente conhece a verdadeira felicidade. Assim termina Antígona, não apenas como uma história de morte e dor, mas como uma lição eterna sobre o poder, a justiça e os limites da autoridade humana diante do divino. Resumo final da obra Antígona, Sófocles. Antígona narra o conflito trágico entre a jovem Antígona e o rei Creonte, governante de Tebas, que proibiu o sepultamento de Polinices, irmão de Antígona, considerado traidor. Desafiando a lei do rei, Antígona realiza os ritos funerários, afirmando a superioridade das leis divinas sobre as humanas. Creonte, inflexível e autoritário, condena Antígona à morte, desencadeando um ciclo de tragédias pessoais. Seu filho Hémon, noivo de Antígona, tenta persuadi-lo a poupar a jovem, mas fracassa. Antígona é enterrada viva e acaba se suicidando. O profeta Tiresias alerta Creonte sobre a ira dos deuses, obrigando-o a reverter sua decisão, mas é tarde demais. Hémon também se suicida, seguido pela esposa de Creonte, Eurídice, que morre de desgosto. Creonte, devastado pela perda da família e pela consciência do erro, fica sozinho para sofrer as consequências de sua teimosia e orgulho. A peça evidencia os conflitos entre lei divina e lei humana, autoridade e consciência, justiça e poder, e demonstra que a arrogância e a inflexibilidade conduzem à ruína pessoal e social.
A importância de Antígona para o direito moderno, juspositivismo e jusnaturalismo. 1. Contexto da obra e seu diálogo com o direito. A tragédia Antígona retrata um conflito fundamental entre duas ordens jurídicas. A lei do Estado, representada pelo decreto do rei Creonte, proibição do sepultamento de Polinices. A lei moral ou divina, representada pela obrigação de Antígona de cumprir os ritos fúnebres segundo as normas imutáveis dos deuses. Esse conflito entre normas humanas e normas superiores, de caráter moral ou natural, é central para a reflexão jurídica até os dias atuais, configurando-se como um clássico paradigma do embate entre juspositivismo e jusnaturalismo. 2. Antígona e o juspositivismo. Juspositivismo é a corrente jurídica que sustenta que o direito é o conjunto de normas criadas pelo Estado, válidas independentemente de seu conteúdo moral. A validade das leis decorre da autoridade que as emite, não da justiça intrínseca. Creonte, em Antígona, representa a figura do soberano que impõe a ordem jurídica formal e positiva. Seu decreto é claro e deve ser obedecido para preservar a estabilidade do Estado. Do ponto de vista juspositivista, o ato de Antígona é uma transgressão à lei vigente, um crime passível de punição, independentemente da sua motivação ou da justiça do decreto. A tragédia mostra o perigo da inflação da autoridade estatal, quando a rigidez e o autoritarismo desprezam a crítica e a reflexão moral. Creonte, ao insistir na lei positiva sem consideração para os valores superiores, causa o colapso da ordem social e familiar. 3. Antígona e o jusnaturalismo. O jusnaturalismo defende que existem normas jurídicas universais, imutáveis, anteriores e superiores às leis humanas, que derivam da natureza humana, da razão ou de princípios divinos. Antígona, ao cumprir os ritos funerários, atua em nome da lei natural ou divina, que ela reconhece como superior a qualquer edito do soberano. Ela personifica a consciência moral e a obediência a uma ordem ética superior, ainda que contrária à norma estatal vigente. Para o jusnaturalismo, o direito positivo pode ser injusto, ilegítimo, e nesse caso deve ser desobedecido. A desobediência civil e a resistência a leis imorais estão, assim, legitimadas. A tragédia coloca em evidência a necessidade de que o direito humano se harmonize com a justiça natural, sob pena de perder legitimidade e gerar tragédias sociais. 4. Relevância para o direito moderno. Antígona é frequentemente citada em debates sobre a obediência à lei e a legitimidade da resistência a normas injustas, temas centrais no direito constitucional, direitos humanos e filosofia do direito. Ela inspira reflexões sobre limites do poder estatal, o papel da consciência individual e a tensão entre ordem pública e justiça moral. Na construção das garantias jurídicas modernas, como o direito à dignidade humana e a proteção contra leis arbitrárias, a tragédia ressoa como alerta contra o positivismo extremo e o autoritarismo. Juristas modernos e filósofos do direito, como Hans Kelsen, juspositivista, e Lowell L. Fuller, jusnaturalista moderado, dialogam implicitamente com os dilemas encarnados em Antígona. A tragédia Antígona é uma obra atemporal que sintetiza o dilema essencial entre a autoridade do direito positivo e a legitimidade do direito natural ou moral. Para o direito moderno, ela é um símbolo e uma advertência. O direito estatal deve buscar harmonia com os princípios éticos universais para garantir sua legitimidade e justiça. O indivíduo tem o direito, às vezes, o dever, de resistir a leis injustas. A autoridade não pode ser absoluta e inflexível sem risco de desmoronar em tragédia. Assim, Antígona permanece fundamental para o estudo e a compreensão dos fundamentos filosóficos e práticos do direito. Culto aos mortos em Antígona, Sófocles. Na tragédia, o culto aos mortos aparece como um elemento essencial do conflito, mas não é o tema central do drama em si. O foco maior está na conflitante relação entre a lei do Estado, Creonte, e a lei divina moral, Antígona, expressa pela recusa em enterrar Polinices. O rito funerário simboliza, portanto, a obediência a uma ordem superior e é motivo da tragédia, mas o drama privilegia a tensão ética, política e familiar decorrente dessa oposição. Ou seja, o culto aos mortos é um meio para explorar temas maiores: justiça, autoridade, consciência e resistência. Culto aos mortos em A Cidade Antiga, Fustel de Coulanges.
Para Fustel de Coulanges, o culto aos mortos é o tema fundamental e inicial para explicar a origem das instituições políticas e sociais na antiguidade. Ele demonstra que a religião doméstica, especialmente o respeito aos ancestrais e aos mortos, é a base da organização familiar, das gens, clãs e das cidades-estados. O culto aos mortos é, na obra, o pilar da coesão social e da lei. A memória e a honra dos antepassados sustentam a autoridade e o direito. Assim, o tema é tratado de forma histórica, antropológica e institucional, como fonte do direito e da vida coletiva. Conclusão. Em Antígona, o culto aos mortos é essencial para a trama, mas funciona como um símbolo que representa a luta entre diferentes ordens de autoridade e justiça. Em A Cidade Antiga, o culto aos mortos é o princípio estruturante das instituições, o motor histórico e religioso que explica a formação das leis, famílias e cidades. Portanto, enquanto Sófocles usa o culto como um elemento dramático e moral, Fustel de Coulanges o trata como um fato social e histórico primordial.